Olá, que alegria poder compartilhar com você mais uma reflexão. Se você chegou aqui no canal e ainda não se inscreveu, aproveita e já se inscreva. E vamos para a reflexão de hoje, que é sobre esse livro aqui, A Segunda Década do Amor, de Gregory e Mike. Pensa no livro. E aí, qual década do amor você está? Está na primeira, na segunda e por aí vai, né? São muitas décadas. E o autor vem falar pra gente como nos preparar para a segunda década do amor. E esse livro traz como tema o ninho vazio. O que fazer quando chegar o ninho vazio? Quando chegar nessa fase aí que os filhos, agora vão voar. E isso é como os passarinhos. Os filhos agora estão no ninho, né? Que é o ninho fechado, tá em casa, são crianças, são pequenos. Mas vai chegar um momento que nós vamos treiná-los estamos treinando para eles voarem, assim como os pássaros. E aí, o que nós vamos fazer? O ninho vai ficar vazio. E agora vai voltar a ser você e o seu esposo. E os filhos, vão bater as suas asas e vão voar para longe. E aí, se a gente nós não estamos nos preparando, será que nós vamos ficar tudo bem? Você, eu e meu cônjuge, você e seu cônjuge, vai ficar tudo bem quando os filhos forem embora? É sobre essa temática que nós vamos abordar. E aí começa já o livro falando sobre as crises do casamento. Os autores são americanos e eles vêm falar de estudos realizados lá, né, na América, nos Estados Unidos, sobre o divórcio. Impressionante. O divórcio acontece, a maioria do divórcio acontece nos primeiros 7 anos de casamento. E aí existem pessoas que já casam, alguns já casam pensando que o primeiro ano é muito difícil. E aí as pessoas criaram, né? Vamos dizer, criaram isso, que há períodos de crise, que o casamento vai passar por crise. E já ficam com medo. Uau! E a crise dos 7 anos. Meu Deus, o pastor chegando aos 7 anos e já começa a pirar. Fica ansiosa e ansioso porque tem a crise dos 7 anos. Será que eu vou conseguir vencer a crise dos 7 anos? Aí é engraçado que o autor fala assim, e depois vem a crise dos 12 anos. Será que eu vou conseguir vencer a crise dos 12 anos? E tem uma amiga que ela estava com 6 anos de casado e veio falar pra mim, toda preocupada, que estava prestes a chegar aos 7 anos de casado. E ela falou assim, amiga, você já ouviu falar da crise dos 7 anos? Você passou pela crise dos 7 anos? Como você resolveu e venceu a crise dos 7 anos? Eu falei pra ela, existe crise de 7 anos? E eu não sabia disso. Falei pra ela, pra mim o casamento só foi difícil no primeiro ano, depois foi melhorando. Com 7 anos de casado, pra mim que não existe mais crises. Ela riu de mim. Mas é isso, às vezes a crise está aqui, na sua cabeça, na minha cabeça. Nós fazemos ter crise e às vezes nós estamos tudo bem, mas nós nos preocupamos tanto com as crises que nós começamos a entrar em crise. É isso mesmo, a gente se preocupa tanto que tá tudo bem, mas na nossa cabeça tá tudo assim, vou chegar à crise, que aí você começa a entrar em crise e ter crise no seu casamento mesmo. Não é porque as pessoas dizem aí fora, né, que não são cristãs e tudo mais, que cada período é marcado por uma crise, mas no seu casamento, na sua vida, não precisa ser assim. Não precisa ser marcado pelo que dizem aí fora. Os autores escrevem o livro em cima de três pilares que eles trazem relacionado à história, o que a gente estuda em história, as eras, né? Ele fala a Idade Negra, o Renascimento e a Reforma. E aí, em cima disso, ele vem escrever cada período do casamento. Você está em qual fase? Diga aí. A Idade Negra é geralmente do começo do casamento, que estamos descobrindo quem é cada um, quem é o nosso cônjuge, quais os comportamentos, aquilo que nos irrita, aquilo que nos deixa muito irada no nosso esposo, ou vice-versa, né? E a gente vai descobrindo. E aí o autor vem falar pra gente sobre o que mais? Sobre as expectativas e realidades. Nessa primeira fase
da idade negra, nós estamos ali, ó. Nós criamos, antes de casar, expectativas de como seria o nosso casamento, como seria o nosso esposo, e aí elaboramos algo na nossa cabeça e queremos que o nosso esposo ou a nossa esposa, eles consigam atingir aquilo, sejam aquilo que nós pensamos. Vamos dizer, o príncipe encantado, o príncipe que, como eu costumo dizer, que não solta um fedorento, o príncipe que não fala besteira, o príncipe que leva sempre o prato na pia, né? Ah, o príncipe encantado que me traz flores todas as vezes que, me vê um pouco triste. Entende o que eu penso, sem mesmo eu falar. E assim nós criamos uma imagem que nossos esposos, nossos cônjuges não conseguem atingir. E aí vem a frustração, porque a realidade é o que eu falei, né? Ah, não, essa pessoa sim, ela tem suas manias, ela tem o seu jeito de ser, que antes do namoro era tão pouco tempo que a gente ficava junto que eu não conseguia perceber, ou até mesmo via, mas pra mim era irrelevante. Mas quando a gente casa, traz problemas pro lar. E aí a gente tem que sair da fase negra para chegar à reforma, porque ele fala assim, se nós continuamos aqui na idade negra, nós não conseguiremos superar para que possamos chegar à reforma, para quando chegar no ninho vazio, estejamos bem em paz um com o outro. Na fase do renascimento, o autor vem falar sobre o que nós devemos fazer, que é dialogar mais, né? Trazer o que? Procurar hábitos com seu esposo, com seu cônjuge. Mesmo que tenhamos filhos pequenos em casa, nós devemos procurar forma de estarmos juntos a sós, sem os filhos. Eles propõem uma viagem curta, uma saída para jantar, ou então eles falam que os pais perdem tanto o diálogo, ou os casais deixam tanto de cultivar o ato de dialogar, e acaba que quando chega lá no ninho vazio, essas pessoas não têm o que conversar. Essas pessoas, elas não sabem viverem juntas, porque agora os filhos saíram, tudo que nós dedicávamos era para os filhos, e agora eles saíram, o que nós vamos fazer? O que seremos de nós, de novo? Aí vai começar a ter contritos, e aí as pessoas começam também a divorciarem, ou levar, empurrando pela barriga. E os autores ainda vêm falar pra gente assim, ó, que nós devemos no casamento se preocupar em servir ao cônjuge do que ser servido. Muitas das vezes as confusões é porque nós esperamos sempre que façam por nós, mas nós não fazemos pelo outro. E aí gera conflitos, que lá no ninho vazio fazem grandes problemas. E a maioria dos casais, a gente observa, podemos observar também na nossa família, nos amigos, que estão vivendo essa fase, é que aí acabam, porque eu sou cristã, eu vou levar a si mesmo, vou suportar o meu esposo, vou suportar a minha esposa, e não procuram crescer, não procuram mudança, não procuram mudar. E eles falam para procurar um aconselhamento de um pastor ou de uma terapia de casal, participar de encontros de casais, para que quando chegar o ninho vazio, você esteja bem com seu cônjuge. Porque é com ele que você escolheu passar sua vida toda. Não foi com seus filhos. Seus filhos são bênçãos que o Senhor te deu, mas eles precisam agora sair da sua casa para formar o lar deles, a família deles, de viverem. Né? E aí o autor chega na reforma. Os autores têm que falar da reforma, que é o quê? A amizade. Quando nós passamos pela Idade Negra, resolvemos. Quando passamos pelo Renascimento e vencemos, nós chegamos na reforma. E na reforma vai ter o quê? Amizade dos cônjuges. Quando nós dialogamos, vai o quê? Ter amizade. Vai florescer ali a amizade entre os cônjuges. Eles falam assim que uma das coisas principais que tem que ter um casal é o relacionamento íntimo com Deus. Porque isso vai gerar a amizade. E a Bíblia fala pra gente assim, ó, que interessante, né? Que na angústia, um amigo, né, nasce um irmão.
Por que então nós não podemos ser amigos dos nossos cônjuges? Porque eu sempre pensava assim, nossa, eu não posso casar com um amigo. E eu casei com o meu melhor amigo. E hoje eu vejo que a melhor escolha que eu fiz foi ter casado com um amigo. Porque é muito bom você ter um amigo, o seu esposo ser seu amigo, ou sua esposa ser sua amiga. Ele fala assim, o autor fala, quando se pergunta aos casais, porque entrevistaram mais de 100 casais, e quando se pergunta a eles, quem é seu melhor amigo? Ninguém responde que é seu cônjuge. Olha que coisa difícil. E sendo que teria que ser primeiro a sua esposa, primeiro o seu esposo. E eu concordo muito com isso, porque quando nossos cônjuges são os nossos amigos, gente, é muito bom conversar com um amigo. É muito bom estar na companhia de um amigo. Você não gosta de sair com suas amigas? Você não se sente bem conversando com as suas amigas, desabafando, contando seus sonhos e com conversa boba jogada fora, ou passear com as suas amigas, sentar numa mesa com as suas amigas e comer, desfrutar de uma refeição, não é muito bom? Então, quando o seu cônjuge torna-se o seu amigo, torna-se muito mais leve o casamento, torna muito mais gostoso. Olha, eu gosto muito de conversar assim com meu esposo e é mútuo, é um para com o outro, porque é muito gostoso você desfrutar de horas, igual os autores trazem aqui no livro deles, desfrutando de horas, conversando com sua esposa, de fazer uma caminhada juntos, de desfrutar dessa amizade. Então, nós devemos buscar ter amizade, sermos amigos uns dos outros, porque a Bíblia sempre vem falar pra gente, né, de quão é bom ter um amigo. E você tem aí, dentro da sua casa, um amigo, uma amiga, e só precisa ser cultivado. Porque às vezes a gente fala, não, meu esposo não pode ser meu amigo, ou minha esposa não pode ser minha amiga. Pode sim. É a primeira pessoa que você deve contar tudo, se abrir. E isso vai gerar um relacionamento incrível. E é interessante também trazer para você que quando nós nos relacionamos com Deus intimamente, procuramos fazer propósitos para o reino de Deus entre os cônjuges, a bênção do Senhor é sobre a sua casa, sobre a sua vida. Então busque, por exemplo, ler a Bíblia juntos, ler um livro juntos, orar juntos, fazer coisas na igreja juntos e o máximo de que você puder desfrutar da companhia do seu cônjuge. Isso irá facilitar com que você passe um período de ninho vazio de uma forma plena. Mesmo que no ninho vazio, quando chegar lá, possa ter enfermidade, possa ter coisas difíceis de se enfrentar. Mas se você fez tudo isso, vai ser de uma forma gostosa, que você vai vivenciar esse período novo da sua vida. Se você está enfrentando isso, ainda há tempo de haver mudanças na sua vida, no seu relacionamento. E buscar isso é muito importante, porque vocês ainda têm vida. E muita vida pela frente, eu creio. Então é possível, não é impossível. Quando nós buscamos em Deus, o nosso casamento é alicerçado na base do nosso Senhor Jesus Cristo, na rocha que é Jesus. Ele vai nos conduzindo, nos alicerçando de uma forma que vai tornar leve o seu relacionamento. Então, nós aprendemos que nós devemos lidar com as expectativas, devemos dialogar mais, buscar sermos amigos dos nossos cônjuges e ter um relacionamento íntimo com Deus. Entre você e seu cônjuge, buscar isso. E essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você chegou aqui e ainda não se inscreveu, nem acredito, aproveita e se inscreva então. Deixe o seu like aí para ajudar o canal. Compartilhe com seus amigos. Alguém que está passando por um momento difícil ou alguém que está vivendo a fase do ninho vazio e está com muitos conflitos, manda para essa pessoa também. E outra, comenta aqui, qual é a fase que você está vivendo na sua vida? E também, você acredita em alguma crise? Qual crise você já passou ou foi só coisa da sua cabeça? Deixa aqui pra mim, vou gostar de saber. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família e eu te aguardo aqui para a próxima reflexão.